Olá, meus amigos, meus irmãos. Será que o nosso Deus, quando Ele olha aqui para este mundo, Ele vê o povo dele fragmentado, dividido, né? Cada um pensando no seu próprio grupo. E as igrejas, né? Quando você pergunta para alguém que igreja você é, primeira coisa que ele vem na mente dele: eu sou pentecostal da igreja tal, eu sou batista, eu sou presbiteriano, calvinista reformado e tanto outros nomes, mas eu não vejo ninguém dizer, é raridade dizer eu pertenço ao corpo de Jesus Cristo, a igreja de Jesus, a igreja universal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que será? Porque, meus irmãos, meus amigos, as heresias, quando ela entra muito sutil. E a palavra cristão, no começo da igreja, nem foi a igreja que deu esse nome. A igreja não tinha esse nome. Foi o povo lá fora que começou a chamar eles de cristão, porque seguia Cristo. E Satanás é um inimigo muito astuto de nossas almas. E ele gosta de provocar desunião. E Satanás ficou atento a isso, ficou muito atento. E a igreja primitiva, ela não tinha nenhum nome, ela era apenas chamada de igreja, o corpo do nosso Senhor, apenas isso. E quando as igrejas estavam em diversas regiões, os crentes eram instruídos pelos apóstolos a dizer assim, ou então os apóstolos diziam: é a igreja que está em tal lugar. No princípio era isso, porque eles ensinavam corretamente. Hoje não. Igreja tal. Já botaram o nome na igreja. Mas no princípio não foi dessa forma. E nós aqui hoje, a nossa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Então nossos membros têm dificuldade quando alguém pergunta para nós: que igreja vocês são? Nós somos da igreja de Jesus. Não, mas eu quero saber que igreja. Ora, meus amigos, meus irmãos, quando eu falo eu sou da igreja tal, da igreja assim, eu não estou dividindo o corpo de Jesus, não estou dividindo o corpo de Cristo, né? Sutilmente. Minha igreja é mais avivada que a sua. Minha igreja é isso, minha igreja é aquilo. Olha, o corpo de Jesus, o corpo de Cristo não é um só. E nós pensando sobre isso, meus amigos, meus irmãos, as nossas reuniões não tem nome. Não tem nome, tem um endereço. A igreja fica em tal lugar. Por exemplo, a nossa igreja às vezes se reúne num sítio. Às vezes se reúne em determinado local. Porque nós temos o cuidado para não dividir o corpo de Jesus. Ele não deu o nome para nós. Ele vai dar um novo nome ainda. Então eu quero fazer a leitura no livro de 1 Coríntios, onde Satanás tentou lá no começo da igreja dividir. Mas tinha, como eu sempre disse, tinha um homem de Deus, um homem espiritual, um homem de discernimento, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta para essa igreja, porque começou lá em Corinto isso aí, meus amigos. Essa divisão começou em Corinto. Eu vou fazer a leitura para você entender, e essa leitura serve para nós hoje. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Nós vamos fazer a leitura e vamos tirar preciosas lições para ver o modelo atual de igreja que está aí, se está certo ou está errado. Que tipo de crente é você? Então vamos fazer a leitura. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Você está vendo aqui, ele já começa essa carta aqui, falando, vocês têm que ter, que sintam a mesma coisa e não haja dissensões ou divisões entre vocês, e que tem o mesmo parecer. Você hoje visita as igrejas, é uma diferente da outra, essa é a verdade.
Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Hoje, será que você acha que não é diferente? Isso aqui é como se estivesse escrevendo para nós hoje, e está escrevendo hoje para nós. Versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Em outras palavras, vamos traduzir para o nosso dia de hoje. Eu sou pentecostal, eu sou batista, eu sou aquilo. Só mudou os nomes, meus amigos, meus irmãos, né? E aí no versículo 13, ele diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Então, meus irmãos, meus amigos, nós somos contra nomes de igreja. E aí a igreja dita de Cristo parece que ela gosta de imitar as coisas do mundo. O mundo sugeriu, coloca o nome. E aí se perpetuou. Eu estava lendo a história aqui do cristianismo no Brasil. Já vieram com a semente lá dos americanos. Nós temos que institucionalizar, não se contentar. Temos que ter, né? E aí começou. Começou aqui no Brasil da mesma forma. Eu li a história do cristianismo aqui no Brasil. Poderia se reunir, mas não. Eles queriam ser aceitos pela sociedade. Queriam ser aceitos, aí colocaram um nome. E aí esse nome vem, né, atrapalhando a união dos servos de Deus. Aí um diz: eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou tradicional. Eu sou pentecostal. A palavra de Deus fala que quando nós fazemos isso, nós estamos sendo carnais, extremamente carnais. Essa é a verdade. Por isso que aqui na nossa igreja nós ensinamos corretamente. O dia que tiver um número grande, maior de pessoas, se Deus permitir, as pessoas que vão ser salvas vier no nosso meio, nós vamos para a igreja. Não. Nós vamos para o templo onde nós nos reunimos, onde a igreja nos reúne. Aí você do outro lado pode estar pensando: não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meus amigos, meus irmãos. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha, se não tivesse essas divisões, não existiria donos de igreja. Se não tivesse essa divisão, não existiria homens que estariam ficando bilionários, porque eles se apoderam daquela igreja, eles colocam o nome. Não é verdade? E aí eu falo: a igreja de Jesus não é nossa. Somos meros dispenseiros da graça dele. Nós ensinamos, nós somos comissionados a ensinar. E aí eles se degradeiam entre si, brigando pela televisão. Um quer tomar o lugar do outro, pelos rádios, um quer tomar o lugar do outro. E por aí afora vai. Eu pergunto para você: qual igreja você pertence? Ou você já foi impregnado? Não, eu sou da igreja tal. Será que lá onde nós vamos habitar, onde é a promessa do nosso Deus, vai chegar lá: aqui tem igreja, lugar da igreja assembleia, igreja congregação, igreja batista? Será que vai ter isso? E hoje, né, nós desde pequenos fomos ensinar: minha igreja é a melhor. Será que é isso mesmo? Minha igreja prega isso, prega aquilo. Ou será que eles têm um outro evangelho diferente? Nós não usamos a mesma Bíblia? Nós não usamos a mesma palavra? Ora, se usamos a mesma palavra, deveríamos estar no mesmo unidade de pensamento, unidade de fé. Então, meus irmãos, meus amigos, eu gostaria que através dessa pequena leitura, essa pequena explanação aqui, um apelo à união dos filhos de Deus, gostaria que você pensasse sobre isso.